bom com vocês? Nossa plateia interativa. Estamos com um pouquinho de atraso, mas é por questões digitais. Estamos tentando conectar tudo ali o mais rápido possível. Mas com a velocidade mais rápida da internet, né, sempre está ruim, né? Eu pedi reparo no sábado, na segunda-feira a internet ficou ruim de novo. Acredita? E eu pago o reparo pela TIM. Podemos? Hello! E aí, galera, tudo bom com vocês? Tudo bom? Bom dia para todo mundo. Bom dia, né, para você que está em casa. Olha que chique, gente, estou me sentindo agora, né, quase que um apresentador de programa ao vivo. Estamos com uma pequena plateia hoje de convidados, né, assistindo a nossa aula. E é lógico, né, o Instituto está sempre preocupado da melhor forma para poder atender todo mundo, atender as pessoas que vão fazer a prova do Enem, que é a principal prova da vida de vocês, né, para poder dar o pontapé inicial nessa jornada de trabalho, não é verdade, gente? Bom, fico feliz da melhor forma possível, vamos dar continuidade aos nossos estudos. E aí, gente, rapidamente, para a gente poder dar, né, aquela aquecida, aquela revisada rápida sobre o que nós estávamos falando, para o pessoal poder se sentir um pouco mais à vontade em fazer perguntas. Nós falamos sobre dois pontos interessantes, foi o sistema do texto e as ações discursivas. Ora, quando eu falo das ações discursivas, eu tenho que ficar atento que essas ações serão determinadoras, né? Então, só um texto, ele vai ser um texto produzido com algum tipo de caráter, algum tipo de objetivo. Algum tipo de objetivo, certo? E nessa objetivação do texto, nessa tentativa, ele vai acabar construindo ou desconstruindo identidades. Eu acho que vocês lembram que a gente falou sobre isso, né? A questão dos preconceitos que são construídos, né? Por que carro popular sempre tem uma mulher, uma criança no banco de trás e carro grandão é sempre um homem dirigindo? Nós falamos essas questões identitárias e que acabam construindo mais preconceitos, sejam eles de qualquer espécie. Pode ser o próprio preconceito racial, né? Parece que assim, parou, né? As pessoas estão todas, né, querendo praticar os seus preconceitos hoje na sociedade. Parece que ficou de uma forma assim muito banalizado. E a gente tem que começar a denunciar isso mesmo, e começar a denunciar esses tipos de comportamentos preconceituosos e direitos igualitários. Ontem eu li uma matéria, eu estava estudando também Michael Foucault, que ele era filho de psiquiatra, né? Ele era assim, incrível, um cientista social muito interessante e conseguia ver uma visão de controle social de todo esse comportamento da sociedade. E ele fala dessas questões linguísticas de português, tá, gente? Ele não é gramático, não, mas ele trata muito bem do perfil comportamental da língua. E aí nós revendo isso e lendo essa matéria, a gente começa a perceber essa higienização da língua, essa necessidade de limpar comportamentos, né? Ora, a prova de vocês desfila em vários gêneros textuais, né? Vamos lembrar rapidamente o que é gênero, o que não é tipologia. Gênero textual surge com a necessidade do falante. Eu quero mandar uma mensagem, vou usar o gênero internetês. Vou lá, vou digitar, vou preparar minha mensagem. Isso é um gênero. Surgiu com a necessidade do falante, na verdade. Mas aí eu estou no final de semana, resolvi fazer um bolo, vou utilizar outro gênero, receita. O gênero surge com a necessidade do falante. A tipologia não. A tipologia é o padrão, é a forma como você vai produzir esse texto. Dissertativo, narrativo, ok? Poesia, são as formas em que o texto pode se apresentar. Certo. E aí, então, a gente fala, ele lendo essa matéria dele, revisando alguns conteúdos, porque eu estou estudando também, a gente precisa estudar o tempo todo, ele fala sobre essa questão da higienização. E aí eu lembro, então, que eu falei com vocês sobre uma pirâmide linguística. Vocês se recordam disso? Só para a gente poder revisar e entrar no nosso assunto de hoje. Dentro dessa perspectiva da nossa pirâmide linguística, fica claro para a gente que há um empoderamento da língua. Há um posicionamento. Quem domina o topo da nossa pirâmide? A norma. Quem é a norma? A gramática. E olha que eu não estou nem falando dos discursos dialéticos, eu não estou nem falando de regionalismo, eu não estou nem falando de questões ligadas a contextos, né?
Sábado eu estava conversando com uma mãe de uma aluna, ela falou assim, o problema é que carioca inventa muita palavra. Eu falei assim, concordo, mas o carioca ele fala muito rápido, né? Ele dispara no que ele vai falar e acabou, se você quiser entender, você entendeu. A gente está nem falando esses comportamentos de língua, né? Então, dentro dessa nossa pirâmide, nós temos a norma, a gramática, que domina os discursos. E aí depois você tem aqui embaixo os discursos menos reconhecidos pela língua. Só um minuto. Vou fazer o contrário. Vou colocar aqui, ó. Formal, informal, fala. Por que você ainda divide de novo a fala? Eu tenho a norma gramatical, que você vai tirar ela como base e você vai querer politizar todos os outros discursos. Quando eu falo politizar, o que é que você quer dizer com isso? Você vai colocar a gramática como ponto marcante para determinar os outros discursos. Pronto. Se você entender esse mecanismo, você entende todas as perguntas sócio-interativas da prova do Enem. Por quê? Você vai ter uma propaganda, e essa propaganda não foi feita de qualquer jeito, ela tem uma ação discursiva. Qual foi o discurso que foi utilizado nessa propaganda? Qual foi o objetivo dessa propaganda? Vamos lembrar, é importante lembrar que propaganda e publicidade trabalham com duas questões muito parecidas, né? A propaganda propaga. Você pode ter propaganda do Ministério da Saúde dizendo que você tem que tomar vacinas. É uma propaganda. Mas não pode ser uma publicidade, porque não vende um produto. E aí na última aula nós brincamos até com isso, o que vende, o que não vende. A gente acaba vendendo produtos o tempo todo, porque você compra uma ideia, você compra uma ação. Neste momento, vocês estão comprando o meu discurso. Como? Concordando, acreditando. Também pode concordar, gente. Você não é obrigado a concordar com o meu discurso o tempo todo, não. Você pode discordar a qualquer momento. E aí, agora, como é que esses discursos foram feitos? Nessa nossa pirâmide aqui linguística, certo? Nessa nossa pirâmide linguística, a gente vai querer o tempo todo dizer que a norma tem poder sobre a fala. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? A norma, a gramática tem poder sobre a fala. Tem poder sobre a fala? Não. A fala é um fenômeno linguístico livre. A fala pode acontecer de várias formas. Ela é livre. Então quer dizer que se eu disser a gente vamos e nós com verve, está certo? Sim. Você está levando a ação discursiva em consideração? Você está levando em consideração os vários fatores para a produção desse discurso? Ué, então o palavrão não está errado? Se ele está inserido em questões culturais, em determinados tipos de grupo, você não pode dizer que ele não exija, que ele não exista, que ele possa ser utilizado para determinados tipos de grupo. E esse que é o problema, e aí que mora a dificuldade de entender as questões do Enem, porque o tempo todo ele vai brincar, ele vai te mostrar a norma e vai te mostrar variações. E vai querer que você posicione esses comportamentos linguísticos, vai querer que você tire o porquê daquele acontecimento, fenômeno linguístico. Bem, falamos também, olha, só para vocês entenderem, falamos sobre o funk. Eu falei assim, gente, o funk é música? O que é música? Aí ficou todo mundo procurando e traçando música clássica como se fosse o nosso ponto determinador de música. Olha aqui a pirâmide de novo, ó. Percebem? Você colocou a música clássica como o quê? O erudito como norma. E aí você desconsidera qualquer outro evento musical. Então, peraí, o que é música? Gente, minha letra tá grande, que é o pessoal de casa poder enxergar, hein? Música é qualquer organização sonora que produza melodia. Isso é música. Se eu estalar o dedo e bater palma, estalar o dedo e bater palma, daqui a pouco você fala uma letra, virou música.
Se isso não fosse verdade, nós não teríamos vários artistas produzindo música a partir de pedaços de lata, de tampa, garrafas de vidro, garrafa PET, músicas produzidas a partir de plásticos de PVC. Percebem? Então, isso tudo, gente, é música, é organização sonora. O que você está tentando fazer, botar a norma, é politizar o discurso e desconsiderar as outras produções. Verdade ou mentira? Verdade. Alguém discorda? Nossa plateia interativa? Alguém discorda dessa plateia interativa? Mas é verdade, você o tempo todo determinar que o que não faz parte do erudito, o que não está no topo da pirâmide, não faz parte dos contextos. E faz parte. E é isso aqui, ó. Música popular brasileira. Eu não vou nem falar do capitalismo, que é para não deixar a gente mais perturbado com essas ideias. Porque se produz dinheiro com música popular brasileira. O samba foi perseguido durante muitos anos. Não é da época de vocês, aqui tem muita gente jovem, nem de vocês que estão assistindo em casa, mas o samba foi perseguido durante muitos anos. Mas depois que ele começa a produzir dinheiro, e aí então ele passa a ser cultura. Então tem alguma coisa errada aí. É a chamada lei da vadiagem. Não era da época de vocês nem da minha, mas eu conheço. Não é que eu vivi esse tempo não, gente. Pelo amor de Deus, que eu não tenho nem idade para isso. Há quase 60 anos atrás, eu teria que estar quase que, né, velho. A chamada lei da vadiagem. Então, primeira coisa que a gente tem que desconstruir na nossa mente é essa desconstrução dos discursos e entender a função da pergunta. Por que é que a está ali? Você vai ter uma propaganda que nem nós fizemos no último exercício, de uma mulher com a idade aparentemente avançada e falando sobre os efeitos dos exercícios físicos. Essa é uma questão do Enem. Uma questão que nós falamos também foi aquela questão do Pajubá, e que aí as pessoas disseram que a prova do Enem estava falando sobre homossexual, sobre homossexualismo. Eu falei assim, gente, tem coisas erradas aí. Primeiro que a prova não está falando sobre homossexual, nem sobre homossexualismo, porque o sufixo ismo é formador de doença. Então não existe mais homossexualismo, existe homossexualidade. Não é? Então a gente começa a perceber que os discursos precisam ser atualizados, que a gente precisa ler um pouco mais, tentar entender essa visão nova. Comportamento linguístico. A prova do Enem, para quem não sabe, é uma prova sistêmico-funcional, uma prova de ação social. Você vai usar a língua para entender os fenômenos que acontecem na sociedade. E aí fica tudo muito mais claro para você perceber por que existe tanto machismo. Por que não se desconstrói o machismo, gente? Por que algumas pessoas reproduzem esse discurso como uma coisa boa, gente? Por que não constrói isso? Por que isso ainda, ó, a gente já avançou tanto na tecnologia e o homem quer dominar o fogo? Eu vejo algumas mulheres dizendo que o feminismo não é bom. Eu falei assim, hã? Será que não é bom? Qual é a política? O que prega? Você sabe? Ah, não, o feminismo, a mulher ser mais do que o homem. Opa, vamos ler, vamos desconstruir esse pensamento. Vamos perceber que o feminismo é importante para a sociedade, em que a mulher tem os mesmos direitos que o homem, e que isso é uma proposta interessante, que isso é uma política interessante, e que as propagandas aí não conseguem desconstruir. Então, hoje a gente está desconstruindo um pouco mais sobre esses comportamentos, sobre o feminismo. Vamos desconstruir esse pensamento. Vamos mostrar então que a mulher tem tantos direitos quanto os homens. Por que a mulher não pode? Por que o homem pode? E aí a gente ainda tem uma outra corrente, que é o feminismo, que também está presente na sociedade, que é debate hoje em algumas provas de comportamentos linguísticos. Né? Existe uma diferença. O feminismo é bom para a sociedade, gente. Onde a mulher tem os mesmos direitos, tem o mesmo, principalmente o mesmo respeito. E aí a gente começa a perceber que isso é importante. Entendem? Então, para a gente começar a entender essas questões da prova do Enem, a gente precisa entender como funciona a ação discursiva. Para que eu vou produzir esse discurso? Para quem eu vou produzir esse discurso? Percebem? Porque quando eu percebo para quem e por que eu vou produzir esses discursos, eu começo a entender a prova do Enem.
Certo? Se deixar eu falo demais. E aí sai falando, não paro mais. Eu sei que vocês estão rindo porque eu vejo. Já vou. Entendido essas questões, gente? Dúvidas aí? Nós falamos sobre estes comportamentos na última aula, certo? Deixa eu ficar mais para cá, que senão eu não apareço. Falamos sobre estes comportamentos na última aula, falamos sobre essas ações interativas da língua e desmistificamos que qualquer tipo de evento musical está presente. O que a gente não pode querer é politizar a língua, dizer que o funk não faz parte da música e que a nossa cultura é inferior à outra. E aí a gente começa a repensar a questão do aculturamento, não conhecimento da cultura, que pode ser uma questão da prova de redação de vocês. Qual vai ser o tema de redação? Será que vai falar sobre cultura? Será que vai falar sobre a questão de não reconhecimento da cultura? Por que o brasileiro não reconhece a sua cultura? E aí? Eu acho que fazer festas juninas é uma questão importante, porque você reconhece a sua cultura. E caiu no gosto popular das pessoas no Sudeste, mesmo sendo um comportamento lá do Nordeste. Tá certo que a viagem para o Nordeste nesse período é uma fortuna, né, gente? É quase, né? R$2.000 só a passagem para você ir ver quadrilha, festa junina lá no Nordeste. Só para você ir. Imagina você ir voltar e estadia em hotel. 2.000 a gente está falando só a ida. Você que não vai vender água de coco na beira da praia para voltar para casa, não. Você vai ficar lá mesmo. Certo? Bom, esses comportamentos têm que perdurar na nossa mente, né? E aí, eu falei sobre Michael Foucault, em que ele fala sobre esses comportamentos de interação e dominação da sociedade a partir da língua. A língua vai ser dominadora, sim ou não? Sim. Ela pode ser politizada, pode ser determinadora. Ela vai querer dizer para você o que é certo e o que é errado. A língua pode ter esse comportamento, sim. Quando você quer se colocar numa situação totalmente o quê? Topo da pirâmide politizadora dos outros discursos. Tá? Não existe erro na comunicação? Não. Se existem os dois pontos, nós falamos sobre isso, entre emissor e receptor. Se você entendeu a mensagem, então você sabe o que aconteceu naquela ação discursiva, não houve erro. Só vai haver o erro quando você reescrever, quando você produzir, porque aí você leva em consideração a gramática. Nos comportamentos discursivos não tem erro, certo? Você tem que levar em consideração a cultura, o porquê do falante usar essas palavras, a inserção cultural, a necessidade de se falar determinados tipos de discurso. Assim, falar errado em alguns grupos sociais vai ser necessário para você ser aceito e inserido ali. Não parece não, mas é verdade. Percebam os discursos de alguns grupos dos meninos. Todos dominam o mesmo discurso. Todos falam a mesma forma. Todos têm o mesmo vocabulário. Quem não está de acordo com esse discurso é o quê? Automaticamente excluído. Percebem? E aí, isso é uma aceitação discursiva, uma necessidade para você ser aceito naquele grupo. Ou você tem esse discurso, ou você é o quê? Chato. Ai, que pessoa chata. Não fala igual a gente. Então, a produção de determinados discursivos e ações discursivas vai depender principalmente de como você se posiciona e a necessidade de você falar isso. Só para a gente fechar aquela questão do pajubá, é uma ação discursiva utilizada por grupos homossexuais, ok? É um vocabulário, faz parte de um contexto cultural, porém ele não é isolado. A prova viva disso é que tinha um advogado que falava o tempo todo que usava aquela palavra uaqué, né? Eu uso o tempo todo a palavra uaqué, mas eu não uso numa audiência, porque aí eu volto o quê? A norma, como ponto determinador do meu discurso ali. Porque ele faz o quê? O que Bourdieu vai falar também na língua portuguesa sobre as questões performáticas da língua. E aí é o que vocês precisam ser o tempo todo, performáticos. Tenho certeza que quando você vai à praia, você não coloca um vestido longo e um sapato alto. Não. E os meninos não colocam um terno ou a roupa que você sente mais elegante, né? Você não vai à praia assim. Percebem? Já perceberam os discursos da academia? Quais são os discursos que reinam na academia? Corpo, dieta, emagrecer, terminar logo a série, o professor está me matando, eu não sirvo para isso, mas você continua ali.
Já perceberam isso? Então são discursos que dominam determinados grupos. A língua tem de ser performática. Ela tem que desfilar em várias ações sociais, se você é o determinador do que você vai produzir desse discurso. E aí a prova do Enem trata disso, de questões performáticas. O tempo todo você vai ter norma, comportamento, norma, comportamento. O tempo todo você vai ver essas ações discursivas, ok? Sejam performáticos, porque aí vocês conseguem interagir na sociedade, ok? Vamos ver então os exercícios que ficaram. A gente vai continuar a correção dele e vamos falar sobre figuras de linguagem que estão presentes nessa aproximação entre os seus interlocutores, né? Eu falei assim, gente, é para subir. Aí teve uma pessoa que falou assim, subir para onde? Para cima? Eu falei assim, é. Aí a mãe falou assim, mas isso não é pleonasmo? Assim, depende de quem ouve. Ela é pleonasmo, assim, depende de quem ouve. Para mim, se a pessoa entendeu que subir é para cima, tá ótimo. Não pode a pessoa subir para baixo, porque aí vai ficar meio que difícil, né? Vocês usam pleonasmo? Aquela ali, marcha galopante. Só um minuto. Deixa aparecer. Obrigado, Eduardo. Perguntas. Vamos fazer perguntas? Podem fazer perguntas. Qual vai ser o tema da prova de redação do Enem? Não sei. Queria eu poder ter, né, essa visão para poder explicar para vocês. Mas eu acredito que deva estar voltada para alguma ação social. Algum evento discursivo, algum ponto da ação social. Normalmente são esses temas que perduram na sociedade e que as pessoas têm dificuldade de falar e preferem omitir ou falar sobre determinadas ações, sobre determinados discursos, né? Hã? Essa questão do cinema, né? A aceitação do cinema. Eu acho que o cinema ainda hoje é uma questão bem politizada. Em consideração os valores e quem realmente tem acesso a essa informação é meio que ainda muito da pirâmide. Nem todos têm acesso ao cinema. Teve uma ação que era sobre cinema, que foi lá no Nordeste. Eles projetaram filmes para a população, porque eles nunca tinham visto uma tela de projeção. E aí projetaram filmes antigos e tudo mais. Ah, tá, não projetou nenhum filme novo. Quer dizer, você proporciona metade, né? Mas pelo menos teve a projeção. E aí, Sim. Nós temos pessoas aí muito humildes, né? Muito pobres ainda nessas regiões que ainda não tiveram acesso a essa informação. Igual a comemoração dos 30 anos do funk no Rio de Janeiro, no Brasil. Onde foi comemorado? Eu tenho que ficar aqui. Onde foi comemorado? 30 anos de funk, cultura carioca. Fernanda Abreu, a nossa, né, garota carioca, ela fala que ela é garota carioca, né? Ela não levanta a bandeira mesmo. Onde foi comemorado os 30 anos do funk? Rock in Rio. Ah, tá. Foi dentro do Rock in Rio. Hã? Peraí, mas foi dentro do Rock in Rio? Rock in Rio. Funk. História de samba que eu contei pra vocês. Começa a fazer esses dois pontos. Liga esses dois pontos para vocês verem por que será que foi comemorado dentro do Rock in Rio. Entender as ações sociais, o porquê de determinados comportamentos. Bom, temos lá então, eu deixei para vocês, principalmente o pessoal poder baixar lá no Classroom, né? As questões de que nós vamos fazer hoje de revisão, tá? E aí vai dar continuidade. Então, já está no 24, tá? Porque nós paramos no número 23 da última aula das atividades que ficaram lá. Essa caneta é minha? Nossa, do Eduardo. Marcha galopante das tecnologias.
multiplicar em enormes proporções tanto a massa das notícias que circulam quanto as ocasiões de sermos solicitados por elas. Marcha galopante da tecnologia. Percebam a brincadeira entre acessibilidade e informação junto com a palavra, né? Bom, os profissionais têm tendência como automaticamente favorável ao público, pois dela tiram proveito, tornando-se obcecado pela imagem liberal de grande mercado que cada um definições iguais pode fazer sua escolha em toda a liberdade. Isso jamais foi realizado e tende nunca a ser. Bom, gente, a abundância das sociedades modernas tem à sua disposição muito mais do que necessitam em objetos, informações e contatos. Ou oferta não excessiva, não mais coerente, de uma demanda confusamente exigente das escolhas de muito mais rápida para absorver. Por isso, os órgãos de informação devem escolher, uma vez que o homem contemporâneo apressado, estressado, desorientado busca uma linha diretriz, uma classificação mais clara e condensa do que realmente é importante. O homem social, o homem moderno, interessante, cada vez mais estressado, desorientado, busca uma diretriz. E se você levar em consideração as questões de informática, cada vez mais você tem esse homem moderno mais agitado do que antes, muito mais informatizado, e principalmente com essa questão da pandemia, né, gente? A gente ficou muito mais informatizado para tudo. Hoje você praticamente não utiliza, não vai a eventos, né? Você tudo faz de casa, tudo faz pelos smartphones, você faz muito digital, paga contas, lê código de barra. Acho que a humanidade começou a utilizar a tecnologia a seu favor, né? Vamos ver até onde vai esse favorável da tecnologia, o que não vai acontecer. Bom, com o uso de novas tecnologias, os domínios midiáticos obtiveram um avanço maior. Domínios midiáticos. A presença de mais atuantes junto ao público, marcada ora pela quase simultaneidade das informações, ora pelo uso abundante de imagens. A relação entre as necessidades da sociedade moderna e a oferta de informação, segundo o texto, é desarmônica. Por quê? Entendam o seguinte, gente, ele fala sobre a questão do avanço tecnológico, a simultaneidade de informações e tecnologia, tá? E ele ainda fala que isso tudo é desarmônico. Por que seria desarmônico? Será que a gente tem será que a gente tem um excesso de informação para a sociedade? As pessoas não conseguem digerir e absorver todas essas informações? Será que seria tratado disso? E aí? Leiam as opções, por favor. Eu acho que tá fácil. O problema da sociedade moderna é a abundância de informações e liberdade de escolha. Liberdade de escolha nas ações midiáticas. Nós temos isso? Será que a gente tem liberdade de escolha? Ou você automaticamente é direcionado a praticar uma ação? Principalmente essa disputa de mercados hoje, né? A mídia, você escolhe da mídia que você quer absorver? Acho que não. Na verdade, a mídia te coloca o tempo todo o quê? Contra a parede. Compre, faça, vista, use, digitalize. Vamos ver. O jornalista seleciona as informações mais importantes antes de publicá-las? Não.
Muito pelo contrário. Ele produz um discurso, tá? E aí depois você que vai dissolver isso daí. O ser humano precisa de muito mais conhecimento do que a tecnologia. Eu acho que essa questão de conhecimento ela é muito relativa. Eu acho que hoje nós temos muito conhecimento, né, e pouco tempo para usar todas essas informações. Ou não? Hã? É, porque assim, a velocidade a sociedade hoje está muito rápida, né? Você já acorda pensando o que você vai fazer daqui a 2 meses. E você fala, não, eu tenho que estar pronto para fazer isso. Porque não, se não estiver pronto. E aí, quando alguma coisa sai desse prumo, dessa direção, você já começa a entrar em desespero. Você fala assim, cara, não é isso que eu programei. Não é assim que eu quero que isso termine. O problema da sociedade moderna é a abundância de informações e liberdade de escolha. Eu não acredito muito nessa liberdade de escolha, porém, a gente pode pensar na letra C. Tem com o tempo que as pessoas têm para digerir a quantidade de informações disponíveis. Não sei. A utilização de informações acontece de maneira desorganizada, sem controle efetivo. Na verdade, esse controle ele acontece, tá? Ele só não, ele pode até ser não efetivo, mas ele acontece. Ou a letra C ou a letra D. Letra C ou D? D de dado ou C de casa? Letra. O problema da sociedade moderna é a abundância de informação e liberdade de escolha. Nós temos a liberdade de não ver propagandas? Temos? Você está lá, de repente, na sua página social, e aí você fala, ai, precisava viajar. Daqui a pouco começa um pop-up. Sabe o que é um pop-up? Aquela janelinha que sobe do nada. Parece até que ela leu o seu pensamento, falando, viaje para o Nordeste com um pacote promocional. Você, nossa. E aí você, infelizmente, se sente atraído e clica naquela imagem. Para que fazer isso? Porque você não vai receber uma, agora você vai receber milhões de mensagens de viagem. Hã? Sim. E aí do Facebook, né, que é uma das páginas sociais, as suas publicações e a utilizações de propagandas nas suas páginas sociais. Entrou em vigor a partir de ontem, parece, tá, gente? As novas normas de publicações de vocês aí, ok? Depois dá uma lidinha lá nos seus termos de serviço, eu recebi ele também, então você tem que ler, você tem que concordar com o que está escrito ali. É uma norma vigente brasileira, tá? Tudo que você publicar, você agora é responsável e pode ser utilizado como uma ferramenta contra você. Tomem cuidado com as publicações e republicações, porque rapidamente, por que acontece isso? As pessoas estão republicando coisas sem saber a fonte. E aí você acaba criando mais comportamentos agressivos e preconceituosos na sociedade. Você nem sabe o que você está republicando, você está lá dando um like e está publicando de novo. Tomem cuidado. Bom, e aí voltando ao nosso pop-up, você foi lá e clicou. Você vai receber 1 milhão de mensagens de viagem. Você teve essa liberdade de escolha. Você tem tal liberdade de escolha. A mídia o tempo todo vai querer te dominar acima dessas informações. Aí você falou assim, cara, tinha que comprar um sapato novo. Aí aparece uma loja online de sapatos. Aí você fala, clicar ou não clicar? Infelizmente, isso é uma infelicidade, você clica. Gente, durante uma semana você vai receber anúncio de sapato. Querendo ou não, você vai receber uma semana de anúncio de sapato. Até você falar assim, não quero mais sapato. Pronto. Para de receber anúncio de sapato. Eu sei porque clicar numa propaganda de anúncio de carro e eu estou recebendo anúncio até hoje. Eu não aguento mais. Gente, eu só cliquei para ver. Por que isso acontece? A oferta é incoerente com o tempo que as pessoas têm para digerir a quantidade de informações disponíveis. É lógico, gente, que é a letra D. Por que é a letra D? Você tem uma promoção hoje de velocidade de Wi-Fi e internet. Daqui a 2 semanas sai outra. Para você trocar de plano. E aí você tem que trocar de plano rápido para não perder aquela promoção. E aí você cada vez mais não tem tempo para digerir tantas informações quanto a mídia coloca de propagandas. E o tempo todo você é um consumidor o quê? Ativo. Hã?
É uma automatização. Nós somos programados para consumir 24 horas produtos e serviços. 24 horas, 24 horas. E não parece, gente, ou parece que você não. Ah, eu não sou assim. É assim, sim. Quando você clica numa propaganda, quando você clica uma imagem e um serviço, você já está começando a automatizar. E assim, vocês são jovens, né? Mas assim, eu vejo crianças que são automatizadas assim já 24 horas. Mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. Não, mãe, só aquela propaganda. E eles são muito ágeis para digerir isso tudo. Eu não sei como consegue absorver e transformar tantas informações ao mesmo tempo. Percebam as crianças, o como eles mexem no smartphone e a automatização deles. Tem crianças aí de 8 anos, 9 anos, que é quase, né, um Bill Gates da vida. Sabe, as páginas sociais, publicar, formatar vídeo. Eu, para formatar um vídeo, para publicar das aulas, eu levo quase um dia inteiro. Eles fazem isso em 10, 20 minutos. Não, já fiz, tá ótimo. Assim, já fez. Como? Aquele programa que busca, que faz e que baixa. Falei assim, ah, tá. Vamos lá. Próxima questão, logia e mitologia. Meu coração, de 1972, já não palpita, fagueiro. Sabe o que há de morcegos de pesadas olheiras? Há cabras malignas e que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha da... Lá... Há um porco beliscoso de radar, e que sangue ri, a vida anoitece, provisória, centuriões e sentinelas, do Oiapoque ao Chuí. O título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito de momentos históricos, vividos pelo poeta na década de 1970. Nesse contexto, expressividades, questões de 1970, leiam as opções rapidamente. Vamos lá. Ai, será que tem água aqui? Não. Vou falar sobre dois termos ali. O primeiro é alegoria. A alegoria é uma figura de linguagens nova. Né? Nova não. Está sendo utilizada com maior frequência agora. Alegoria. Sabem o que significa alegoria? Sim? Não? Sim? Na dúvida? Todo mundo na dúvida? Pense na escola de samba. Carnaval, né? E aí fala assim, vai entrar agora a primeira alegoria, que é o primeiro carro alegórico. O que é o carro alegórico? O que é a primeira alegoria? É uma releitura, tá, a partir da visão de alguém. Alegoria é isso, tá? E aí você vai, de repente, a escola de samba está falando sobre futurismo. E aí ele traz uma favela toda projetada, uma comunidade toda projetada com casas totalmente espaciais. Ué, mas isso não é possível. Quem te disse que não é possível? Na visão do carnavalesco, essa alegoria vai ser vista dessa forma. Entendem? Então a alegoria está voltada para essa visão em que vai ter o autor, o poeta, a partir do que ele julga importante e relevante ressaltar. É uma alegoria. Entendidos? Tanto é que algumas escolas de samba trazem os carros alegóricos que você não entende. Verdade ou mentira? Verdade. Você fica assim, gente, o que o carnavalesco quis, né, dizer? E tem que ter uma pessoa para explicar. Senão você não entende, na verdade. Você fala assim, mas eu não estou conseguindo acompanhar esse raciocínio do carro alegórico. Exatamente por isso. Porque a partir da visão dele, ele vai criar pontos, ele vai destacar fatores que ele julga importantes naquele carro alegórico. Tá? Então a alegoria é isto. Vamos ver as questões. O poeta utiliza uma série de metáforas. O que são metáforas? Comparativos, ok? A partir de características. Você é uma flor, isso é uma metáfora. Ok? Eu estou traçando algum tipo de característica, delicadeza, né? Deixa eu ver outro. Beleza, que são características de uma flor associando a você, e eu vou criar um fenômeno metafórico. De significados imprecisos. Gente, 1970
Não, né? Principalmente pela questão do regime militar, mas enfim. Morcegos, cabras e hienas metaforizam, outra vez a palavra metáfora, e nós vamos falar sobre figuras de linguagem, vítimas do regime militar vigente. Sei. O porco, animal difícil de domesticar, representa movimento de resistência. Será que seria este a questão do texto, brincar com a palavra porco? O poeta caracteriza um momento de opressão através de alegoria e forte poder de impacto. Principalmente quando ele fala que o porco sangra, né? Centuriões e sentinelas simbolizam os agentes que garantem a paz social experimentada. E aí? O que será que o poeta quis dizer com as questões voltadas para o poema em questão? Olha, vou matar então uma de cara para vocês. O poeta metaforiza zoológicas. Metáforas zoológicas. Se fossem metáforas zoológicas, a gente chamaria esse fenômeno na literatura de zoomorfização. O que é uma zoomorfização? É quando você dá características humanas, características animais a pessoas. É um processo de zoomorfização. Ó. Exemplo de zoomorfização: a própria cachorra-baleia. Ela tinha mais características humanas do que Fabiano no livro Vidas Secas. Quem já leu este livro? Você já leu este livro? Quem já leu este livro? Leram? Já leram esse livro? Você de casa que nos assiste, já leu esse livro? Fabiano, Vidas Secas, o homem sertanejo, aquele homem bruto, né, do sertão, aquele homem que vai falar através de sons guturais, né? Ele não fala, ele balbucia palavras. Ele limpa as unhas com a faca, sentado no meio da beirada do rio. E quem é a pessoa então mais importante que vai direcionar com o focinho, sentindo o cheiro de água? A cachorra-baleia, que quando morre na história, eles sentem a morte dela como se fosse um ente, uma pessoa da família, gente. Eles ficam assim arrasados. O papagaio é o primeiro, né? E eles comem, a cachorra come os pés do bichinho, né? Ela acaba comendo, o papagaio morre. Primeiro eles estão com o papagaio, parece que é o primeiro a ser o sacrificado. Depois tem ela que pega uma ferida na patinha e morre. É um processo de zoomorfização em que você vê muito mais características humanas no animal do que no próprio Fabiano, que passa a ser aquele homem sertanejo, aquele homem do campo, do sertão, que é bruto e que vai embora. O livro começa marcado com eles no chão de barro, de terra batida, seguindo em busca de esperança, e termina com eles no chão de barro, de busca de esperança. Começa e termina a mesma história. Verdade ou mentira? Lembra a história? Mais ou menos. Mas é assim que termina. Em busca, né, dessa vida, em busca de novas oportunidades. Falando em busca de novas oportunidades, nós estamos falando sobre uma questão bem interessante, sobre a questão do turistas vindos para o Brasil. Sofrem ou não sofrem preconceitos? Sofrem ou não sofrem preconceitos? Imigrantes no Brasil, sofrem ou não sofrem? E brasileiros sofrem preconceitos no Brasil? Eu acho que a questão do preconceito e a questão de ser imigrante, pode ser imigrante de um outro país ou de um outro estado. O problema principal está onde? No domínio da língua. E aí você vai ridicularizar, e você vai debochar, vai criar preconceitos linguísticos só porque ele não domina a sua fala. E você vai querer limpar os discursos dele, dominador do mesmo tipo de fala que a sua. E aí? Como funciona isso? Isso não é um tipo de preconceito linguístico? Ora, o tempo todo nós estamos fazendo esse tipo de preconceito. A gente quer encontrar o preconceito linguístico lá no Nordeste, lá em São Paulo, lá em Minas Gerais, lá no...
Mas será que você não pratica preconceitos linguísticos o tempo todo quando você escuta algo que não faz parte do seu domínio discursivo? E esse cara não estudou não, olha como é que fala tudo errado. Isso é preconceito. Ué, mas ele fala tudo errado. Quem é o determinador de certo e errado na fala? Sim, sim. Sendo que no processo de escrita você tem a norma gramática como determinadora. O problema consiste quando você quer politizar. Quando você quer dizer que ele não domina a sua norma, que ele não domina o mesmo discurso que você, e aí você cria preconceitos. Bom, zoomorfização está presente no livro de Vidas Secas, está presente também em O Cortiço, que ele fala que ela pulava como uma muriçoca, saltitava, na verdade ela não andava, ela saltitava como igual uma muriçoca, está presente também, tá? Lembrando que no Vidas Secas ele conta uma narrativa, traça todo um perfil, toda uma questão cultural e principalmente valores culturais. Tá? E no livro O Cortiço, ele é totalmente descritivo. Tá? Vai passar perfis e vai fazer o tempo todo uma descrição. Quem é o principal personagem do livro do Cortiço? O próprio prédio. É ele quem vai abrir as janelas como quem abre os olhos para o dia. Os personagens secundários que tornam ali são só personagens secundários e que circulam dentro desse prédio. E ele vai falar sobre vários eventos culturais e várias ações sociais do cortiço, né, gente? Se vocês pararem para ler o livro, tem vários cortiços espalhados no Rio até hoje. E eu não estou falando de prédios abandonados, caindo aos pedaços, não. Eu estou falando de comportamentos. Eu acho que tem um cachorro solto. Eu acho que tem um cachorro solto. Se você escutou um latido, você não está ficando louco. Você está escutando latido mesmo. É igual na última semana, eu fui gravar a aula e são 12 ovos por R$ 10. Eu falei assim, gente, só um minuto que o carro do ovo tá passando. E aí todo mundo começou a rir, o carro do ovo tá passando. Eu tive que ficar parado esperando passar. E acabou, o carro do ovo tá, continuei dando. Vamos lá, gente, isso aqui é super promoção. Mercado, não sei o que. Eu falei assim, Jesus, eu acho que o negócio tá difícil hoje. Gente, só um minuto que o mercado tá passando. Aí esperei de novo. E é assim o dia inteiro. É você falar, vou gravar, acontece de um tudo. Muito bem, gente. Então, ele não é um processo de zoológicas, que não tem nada a ver com isso. Morcegos, cabras e hienas metaforizam vítimas do regime militar vigente. Não. Ele não brinca com isso. Metaforiza, ele dá exemplos, tá? Ele transforma esses animais como exemplos de alguma circunstância. Não é uma metáfora, não. O porco, animal difícil de domesticar, representa um movimento de resistência. Talvez, mas ele fala que sangra e ri, continua morrendo. Então não foi tão difícil assim. O poeta caracteriza o momento da opressão através da alegoria de forte poder de impacto. Falei da palavra alegoria porque está presente na questão. Centuriões e sentinelas simbolizam os agentes que garantem a paz social experimentada. Essa é, enfim, ou é letra C ou é letra D. Ou é C ou é D. Letra valendo R$ 1.000.000. Você pode ligar, tá? E participar. Letra D de dado. Próxima questão vai resumir tudo que nós estamos falando sobre os efeitos da ação social e das questões linguísticas. Desabafo. Desculpe-me, mas não me dá para fazer crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Essa é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Bom, o texto em geral é como uma manifestação de simultânea de várias funções da linguagem, como o predomínio, entretanto, de uma sobre a outra.
Funções da linguagem: função emotiva, função apelativa, função conativa, não é conotativa, ok? Função metalinguística, função fática. De todas, a mais fácil de entender é a função fática, né, gente? Porque ela não está preocupada com nada. Ela simplesmente quer manter o canal da conversa entre os seus interlocutores. Ora, quer ver entender isso? Você começa a conversar com o crush, o arroba, sei lá. Uma pessoa que você está interessado, e você quer manter um discurso, né? Interessado ou interessada, não sei. E aí você manda a mensagem assim: fala. Aí a pessoa: hã? O quê? Você nada, deixa. E a pessoa responde: pode dizer, não, não era nada. Você não falou? Aí a pessoa fala: o quê? Aí você: nada. Você só queria saber se a pessoa ia responder na hora que você mandasse algum tipo de mensagem. Para que isso? Para você manter o canal da comunicação aberto. Você não mandou mensagem nenhuma, você só queria saber se ele ou ela ia responder na hora que você mandasse algum tipo de mensagem. É bem típico de relacionamento quando está começando, né? Aquela coisa: ai, desliga você, amor, desliga você. Beijo, coração, coração, beijo. Coração, coração, um beijinho. Aí você fica naquela coisa, né? O tempo todo naquelas mensagens. Até por fim alguém desiste e vai dormir. Bom é quando já tá namorando que não fala mais nada, né? Foi dormir? Fui, ué. Tava com sono. Mas não falou, não mandou. Ah, que beijinho o quê? Eu, hein? Tô com sono, estudo pra caramba, tô trabalhando. No início é só beijinho, coração, coração, beijinho. Depois muito mal, boa noite. Muito bem. Função metalinguística: a língua explica a língua. Eu sou professor de português, principalmente de linguagens, eu sou metalinguístico. Ok? Função apelativa: presente nas propagandas. É quando você tem lá a necessidade de você tentar fazer o outro ter uma atitude, você persuadir o outro. Isso é função apelativa, tá? Muito bem. E aí ele fala, então, as funções, o predomínio de uma sobre a outra. No fragmento crônica e desabafa, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Código, gramática. Toda vez que aparecerem essas palavras, código, gramática, ó, léxico, que é o mesmo que palavra, ok? Norma, gramática. Convenção, gramática. São sinônimos para gramática. Ah, isso é a convenção. É o que? A gramática dominando de novo o discurso. Deixa eu ver outra palavra que cai sempre. Fenômeno linguístico. Vou botar aqui, ó. Fenômeno linguístico. O que é um fenômeno linguístico? É um discurso. O que é um discurso? Ação comunicativa. Ah, isso é um fenômeno linguístico. É um discurso comunicativo, é a interação entre dois pontos. Todos esses termos são presentes na prova de vocês. Normalmente eles vão aparecer. Muito bem. A atitude do enunciador, perdão, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Não, porque se fosse o próprio código, seria metalinguística. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Talvez. O interlocutor é o foco do enunciado. Não, o interlocutor não é o foco do enunciado, porque não é poética ou emotiva.
É referente o elemento que sobressai em detrimento aos demais? Não. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Quem faz a manutenção da comunicação é a fática. Acabei de falar com vocês. Então, ou é letra B ou é letra D de dado. Então, B de bola ou D de dado. E você de casa, está gostando? Mande a sua mensagem, mande seu chat. Mande a sua pergunta. Semana passada estava todo mundo acertando as questões. Eu coloquei as mais difíceis para hoje, fica todo mundo na dúvida. Estou percebendo isso. Verdade ou mentira? Falei assim, vou começar a colocar as perguntas mais complexas porque vão acontecer. Mas as próximas são fáceis. Essa então é uma questão muito interessante. Letra. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Por que se sobrepõe acima do que está sendo dito? Ele fala que não dá para fazer uma crônicazinha, mas ele acabou de construir uma. Crônica vem de cronos, que vem de tempo, certo? E aí ele fala que não vai fazer uma crônica, mas ele relata todas as ações que estão acontecendo ao redor dele. E ele acaba construindo uma pequena crônica. Então está sobrepondo sobre o que ele acabou de dizer. De uma forma ou de outra ele acaba se contradizendo, mas ele se sobrepõe em fator de produzir uma crônica e dizer que não vai fazer. Não vou fazer, ele acaba fazendo. Ok? Difícil ou fácil? Isso é mais ou menos. Entrevista com Marcos Banho. Marcos Banho, professor de português e linguista. Pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua até hoje baseiam-se nos usos dos escritos portugueses do século XIX. Faziam da língua. Se tantas pessoas condenam o exemplo e o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada e simplesmente porque portugueses, em dado momento da história da sua língua, deixaram de fazer o uso existencial do verbo ter. Ele vai brincar com a diferença do verbo ter e haver, ok? Bom, no entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos hoje o verbo ter como existencial e por que recebemos esses usos dos nossos ex-colonizadores? Não se faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas. Regências verbais, colocações pronominais, concordâncias nominais, verbais e etc. Temos uma língua própria, mas ainda somos obrigados a seguir a gramática normativa de outra diferente. Às vésperas de comemorar nosso bicentenário da independência, não faz sentido continuar rejeitando que é nossa, para só ser aceita que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a linguagem de 190 milhões de brasileiros por só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português que em toda a Europa. Ele questiona a questão voltada para as questões de norma, gente. Ele vai falar de novo sobre essa questão da nossa pirâmide discursiva. Por que a gente tem normas ainda de gramática, que são normas gramaticais, livros e registros de português lá de Portugal? Se a nossa língua ela é uma variação, por que a gente é obrigado a seguir essas normas ainda hoje? Percebem? E é um contexto cultural. A nossa língua é português Brasil, não é português de Portugal, é português do Brasil, é português brasileiro. Ele foi criado aqui. Ninguém usa o português de Portugal. Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais, lógico, e faz uso de normas
da norma padrão em toda a extensão do texto. Bom, isso pode ser explicado pelo fato de que, por que ele defende a variação informal e usa o texto formal? Ele defende a necessidade de você ter o texto informal, mas ele escreve o seu texto totalmente formal. Por quê, gente? Por que ele vai defender uma questão e vai produzir o texto outro? E aí eu lembro então de quem? Bell Hooks, linguista. Eu acho que vocês devem ler algum texto de Bell Hooks, como Anzaldúa, Glória Evangelina Anzaldúa. Também caiu na prova do Enem. Bell Hooks escreve tudo em letras minúsculas. Ela falou que letra A? Ok, Ana Júlia, obrigado. Ela disse que o gabarito é letra A. Vamos ver se está certo. E você? Deixa eu ficar nessa posição que é melhor o meu ângulo. Acha que é a letra A? Ligue, participe. Bell Hooks escreve tudo com letras minúsculas. E ela vai dizer, gente, que isso é um processo de resistência. Ela não vai escrever com letras maiúsculas. Vai dizer que a produção discursiva dela vai ser em letras minúsculas. Assim como Anzaldúa sofreu vários preconceitos. Era mexicana, foi morar nos Estados Unidos e sofreu preconceitos linguísticos. Ela não sabia, não dominava o idioma inglês. E olha que curioso, ela vai produzir texto, ela vai dizer que a língua que escraviza vai ser a mesma língua que liberta. E caiu na prova de 2015, caiu na prova de 2017 e provavelmente, se de 2 em 2 anos cair uma questão dela, deve cair na prova de 2021, que é a prova que vocês vão fazer. Certo? Dá uma lida nos textos dela. Anzaldúa, ela fala sobre essas questões de empoderamento e a língua que escraviza é a língua que liberta. Nós sofremos hoje problemas linguísticos, né? Nós temos uma língua dominadora. Será que essa língua ela não pode ser adaptada? Por que você não pode ter os discursos, né? Professor de português não fala errado, professor de português não fala palavrão, professor de português não pode cometer deslizes. Será? Será que hoje, né, eu dirigindo, o carro na minha frente, eu vou falar assim, brigadeiro? Ele não ligou a seta, enfiou o carro na minha frente, ou doce de leite. Duvido. Se eu estou passando pano na minha casa e dou uma topada, eu falo, ai que amor. Eu quero ver essa coisa. Justamente no dedinho, né, naquele dedinho que você quebra, na verdade. Quebra e vai pro lugar sozinho, né, gente? Já viram isso? Bom, então assim, ela fala muito sobre esses comportamentos da língua que domina, da língua dominadora, e Bell Hooks também fala sobre essas questões. Eu acho que vocês devem fazer a leitura dessas duas autoras, até porque vai dar uma visão muito ampla sobre essas questões. As duas já caíram na prova do Enem, tá? Bom, adapta o nível da linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Não sei. Apresenta argumentos carentes de comprovação científica e, por isso, defende o ponto de vista difícil de ser verificado na materialidade do texto. Propõe que o padrão normativo deva ser usado por falantes escolarizados, como ele. Não. Não concordo. Não concordo porque existem umas campanhas aí que eles colocam esse tipo de produções discursivas, ó. Vou colocar aqui. Já viram isso? Ou coloca isso aqui, ó. Já viram essas produções discursivas? Já viram? São eventos que lutam contra os processos elitizadores da língua. Eles vão dizer que a língua sofre problemas de gênero. A língua sofre problemas de gênero, né? Você tem que usar palavras que
vão transcender os gêneros da língua. Mas quem domina esse discurso? Quem tem o poder de entender esses tipos de discurso? Pessoas que são o quê? Escolarizadas. São pessoas que sabem o poder dessas duas letras ou aquela ali dentro desse contexto. Porque se eu tiver o seu José das Couves ali da esquina, ele não sabe o que significa colocar um X ou um arroba no lugar do A ou do O no final da palavra. Sabe? Não. Então você continua lutando paralelamente discursos de problemas de gênero. Eles vão dizer que isso chama sexismo. Já ouviram essa palavra? Não consegui ouvir. Sim, sexismo. As palavras que determinam machismo, as palavras que determinam feminismo, e aí eles vão dizer que as palavras sofrem problemas de comportamentais e que direcionam machismo e feminismo. Eles chamam isso de sexismo. Bom, mudar uma letra não resolve o problema do sexismo, na minha visão, minha concepção. Eu tenho colegas linguistas que pensam de forma diferente. Professores também, cientistas sociais que pensam de forma diferente. Porém, eu continuo acreditando que essas questões aqui estariam voltadas para apenas grupos isolados. Mas, Thiago, a gente tem que começar a espalhar isso aí pelo comportamento linguístico. Então, não é só espalhar comportamentos, é mudar a forma gramatical. É você querer mudar toda uma estrutura gramatical. Então, o comportamento tem que partir primeiro das regras gramaticais para depois ser aceito na nossa pirâmide de comportamentos da fala. Porque nós estamos começando aqui. Até chegar aqui, a norma não aceita. A norma não reconhece isso como estrutura. E o problema não está só no X arroba. O problema está no discurso. Como é que você produz esse discurso? Quer ver uma coisa? As pessoas falam, gente, vamos hoje falar então sobre um tema muito atual, tem acontecido direto na sociedade, sobre o racismo. Por que o racismo isso? Por que o racismo aquilo? Como se o racismo fizesse uma ação social, estivesse onde? Lá fora. Percebem? Vamos reconstruir esse discurso? Gente, vamos falar do racismo na sociedade que nós estamos inseridos? Porque se eu sou um ser social, eu estou dentro dessa sociedade. Não é certo? Então, peraí, vamos falar do racismo, qual nós estamos, nessa sociedade que nós estamos inseridos. Como é que nós vamos... Olha o discurso como eu estou produzindo. Ó. Como é que eu me coloco dentro desse discurso? Eu não posso produzir discursos como se eles acontecessem da porta para fora. Como se eu não fizesse parte dessa ação discursiva. Queremos lutar contra o racismo, queremos lutar contra o machismo. Mas você se cala diante das ações... Então você vive o tempo todo uma incógnita, você vive uma hipocrisia, você não consegue. Isabelle, posso incluir isso na norma um dia? Pode. Tudo que vai ser incluído na norma precisa viver em média aí 10 anos até ser reconhecido pela gramática, assim como algumas palavras que vão para o dicionário, tá? Essas palavras vão para o dicionário porque elas vivem muito tempo na sociedade, não são expressões. Expressões vivem por um período e depois elas são dissolvidas com o tempo. Uma prova disso é o brotinho, que está lá na década de 60, na década de 50. Ah, estou saindo com um brotinho. Hoje essa palavra brotinho sofre um processo de atualização e aí vira, né, uma expressão a novinha, o novinho. Ah, estou saindo com uma novinha, estou saindo com um novinho, porque sofre processos de atualização. Isso é um exemplo bem simples, um processo de fala. Mas você tem várias outras palavras que sofreram atualização. A única palavra que não sofreu atualização é o legal, que pode significar legalizado ou legal a algo que seja bom. E que aí tem essas duas funções, tá? Mas a gente precisa entender que essas ações discursivas precisam ser modificadas. A gente precisa se policiar no que fala.
Não é verdade? E eu conversei com um colega, um amigo meu, ele também ele tem essa visão discursiva, e eu falei para ele assim: nós precisamos mudar o racismo da sociedade. E ele falou assim: nós precisamos nos vigiar o tempo todo, 24 horas, porque a língua o tempo todo vai ser preconceituosa. Então, antes de eu produzir discursos, eu preciso perceber o que eu não estou reproduzindo ou o que eu estou produzindo. Conseguem perceber a diferença? Alguns discursos são o quê? Totalmente reproduzidos. E outros você produz. Então veja, se eu vou fazer uma palestra falando sobre o problema da língua, o preconceito racial, eu falo assim: gente, vamos falar do racismo da sociedade no qual nós estamos inseridos? Eu me coloco nesse comportamento. Percebem? Gente, vamos falar do machismo da sociedade no qual nós estamos inseridos? Eu não posso falar do machismo, do racismo, da homofobia lá fora. Eu tenho que falar aqui, agora. Eu faço parte dessa sociedade. Então mudar discursos é preciso, mas não é só uma letra. A gente tem que começar a apresentar esses novos discursos. Eu não posso falar do machismo, do feminismo, do racismo, da homofobia, como se eu não fizesse parte da sociedade. E você não pode se calar diante desses comportamentos, não é verdade? Se você vê uma ação e você fica calado, eu presenciei uma ação de preconceito racial e eu não me calei. E eu fui enfático. Ué, por quê? Porque eu sou contra. Eu não posso ser contra só na minha rede social, eu tenho que ser contra no meu comportamento do dia a dia. É aí que a gente começa a perceber a mudança. E aí, então, Isabelle, não é só uma letra que vai fazer a diferença, é a ação social ao qual você está inserido. Ok? É a ação social. Se eu sou contra o machismo, por que eu vou ver um cara chamar a mulher de gostosa na minha frente e falar assim: porra, que isso? Cara, respeita ela, qual o problema? Qual o seu problema? Só porque ela tá com short curto, você não manda sem camisa? Porque ela não pode. E eu vou me calar diante dessas ações? Eu não posso, eu vou rir? Ah, que coisa engraçada, chamar ela de gostosa. Não! Ela não é o prato do dia. Ela é uma mulher que está saindo de casa, botou um short e tem o direito, assim como os homens têm direito de andar sem camisa. E eu não posso me calar. Não, gente, poxa, que isso, cara? Respeita, deixa a garota. E aí você começa a impactar esses comportamentos. A gente tem que parar essas ideias. Percebem? A gente não pode concordar com esse tipo de coisa. Mulher não é objeto sexual, não podemos continuar com esses discursos politizados, tem que haver denúncia na sociedade, nas páginas sociais. Eu vi uma publicação de várias pessoas falando sobre a questão do aborto, né? Veio novamente esse assunto. E se esse fosse o assunto da sua prova? E aí? Quem tem direito a fazer aborto, gente? Já pararam para pensar nisso? Novamente vem esses discursos, né? Quem tem o direito a fazer? Por que fazer? Quem deve fazer? E aí na internet, assim, no Facebook, então, ontem foi o dia todo falando sobre isso. Falei assim, gente, e as pessoas falando, alguns concordando, outros dizendo que é desnecessário, que a pessoa tem que se prevenir, só em vítimas de estupro, outros falando que não, porque estupro acontece porque a mãe não toma conta. E aí? Percebem? O mais curioso é que isso aí é reportagem, né, nas ações de estupros, o estuprador sempre é uma pessoa próxima da família. Nunca é um desconhecido. Já viram? Já viram relatos da delegacia, de entrevista? Então, tem alguma coisa que precisa entender sobre essas histórias todas. Abram as páginas sociais, vocês vão ver o assunto do dia é esse. Ontem foi o dia inteiro isso. Apresenta argumentos carentes de comprovação científica, acredita que a língua genuinamente brasileira está na construção de que obriga a incorporar ao seu cotidiano gramática normativa. Não, a língua não precisa incorporar gramática normativa, até porque você não pensa numa oração coordenada sindética para falar. Você não pensa numa oração substantiva, objetiva, direta para falar. Pensa? Não, você simplesmente dedica o seu discurso a esse interlocutor. Defende que a quantidade de falantes do português brasileiro ainda é insuficiente para acabar com a hegemonia do antigo colonizador. Ou é A ou é letra B. Isabelle fala que é letra A, ela já mata a questão dizendo que é letra A. Será que é letra A? Ou é A ou é B.
letra. Falei sobre isso com vocês hoje. Quando você adapta o nível de linguagem, você é o quê? Performático. Adaptar o nível da linguagem é ser performático. Então, a situação comunicativa, uma vez que o gênero da entrevista requer o uso da norma padrão. Por que ele usou a norma padrão? Porque ele é um professor de português, ele é emparedado, ele é obrigado a utilizar a norma como base. E ser performático, adaptar a língua, é fazer uso da norma padrão. Ok? Ih, eu não posso descer. Última questão de hoje, lexicultura. Lexicultura, léxico é o quê? Palavra. Palavra e cultura, gente. E aí? Quais palavras fazem parte da cultura? Quais palavras não fazem parte? Palavrão faz parte da cultura? Palavrão faz parte da cultura? Tinha uma aluna de escola pública, que falava o tempo todo palavrão. Eu falei assim, gente, o curioso é que eu não emparedava ele para ele não falar. Eu falava com ele assim, será que essa palavra não tá legal, né? Vamos mudar essa palavra por uma outra, né? Tenta substituir por um adjetivo. Poxa, professor, a prova tá difícil pra caralho. Eu falei, opa, calma. Vamos colocar um adjetivo melhor. Essa prova está difícil demais. Pra caramba. E aí ele começou a perceber que ali não era o momento. Fato, curiosidade. Ele não falava mais palavras de baixo escalão na minha aula, mas falava nas outras. Ele começou a ser o quê? Performático. Na minha aula ele não via necessidade, mas nas outras aulas ele tanto faz quanto tanto fez. Percebem como isso é uma questão performática? Isso acontece assim, naturalmente. Você vai fazer esse tipo de discurso, você vai construir esse tipo de discurso, tá? Bom, potencialmente todas as línguas de todos os tempos podem candidatar-se a expressar qualquer conteúdo. Fato. A pesquisa linguística do século XX demonstrou que não há diferença qualitativa entre idiomas do mundo. Ou seja, não há idiomas gramaticalmente mais primitivos ou mais desenvolvidos. Não tem como você determinar que essa língua é melhor do que aquela, que esse idioma é melhor do que aquele. Não, cada idioma vai ter a sua necessidade, cada idioma vai ser bom de acordo com a sua funcionalidade. Entretanto, para que possa ser efetivamente utilizado, essa desigualdade potencial precisa realizar-se na prática histórica do idioma, que nem sempre acontece. Teoricamente, uma língua com tão poucas tradições escritas como as línguas indígenas brasileiras, ou línguas já extintas como o latim e grego, podem ser empregados por falantes de qualquer assunto, como, digamos, física, quântica, biologia molecular. Na prática, contudo, não é possível, de uma hora para outra, expressar tais conteúdos em Camaiurá ou latim, simplesmente porque não haveria vocabulário próprio para esses conteúdos. É perfeitamente possível desenvolver vocabulários específicos, ou seja, por meio de empréstimos de outras línguas, seja por meio de criação de novos termos linguísticos ou questões, mas tal tarefa não se realizaria em tão pouco tempo, nem tão pouco esforço. Bom, estudos contemporâneos mostram que cada língua possui sua própria complexidade e dinâmica de funcionamento. O texto ressalta essa dinâmica na medida em que a inexistência de conteúdo comum a todas as línguas, pois o léxico, a palavra, contempla visões de mundo particular específica de cultura. A existência de línguas limitadas, por não permitirem o falante nativo de se comunicar perfeitamente, respeita qualquer conteúdo. A tendência a serem mais restritos o vocabulário, a gramática e a língua indígena se comparados com outras línguas de origem europeia. A existência de diferentes vocabulares entre idiomas e especificidades relacionados à própria cultura do falante em uma comunidade. E a última, a atribuição da maior importância sociocultural das línguas contemporâneas, pois permite que seja abordado quaisquer temáticas. Pensem
3 minutinhos que eu vou apagar o quadro, vou colocar muita informação aqui. E aí, qual a nossa resposta? O que, que o texto enfatiza, gente? A inexistência de conteúdo, a existência de línguas limitadas, limitadas não. Ele fala que cada língua tem sua importância, então ela não é limitada. Tendência a ser mais restrita, a existência de diferentes vocabulários ou vocabulários entre idiomas e especificidades relacionadas à própria cultura dos falantes em uma comunidade linguística. Letra D de dado. Fechando nossos estudos, e eu falei que ia falar, né? Gostaram? Falei que ia falar. Figura de linguagem, a primeira que nós temos é a de som. Revisando então as nossas figuras, né? Em figura de linguagem de som nós temos a aliteração, assonância, paronomásia, e onomatopeia. A aliteração, som de consoante. Assonantes, som de vogal. Paronomásia, sons parecidos, né? Aproximação. E onomatopeia é a reprodução na criação de som. Normalmente a onomatopeia está naqueles trim-trim do telefone, toque-toque da porta, zum-zum da abelha. Depois, na de som, nós temos construção. Se é de construção, nós temos elipse, zeugma, polissíndeto, assíndeto. Anacoluto, hipérbato, silepse. E anáfora.
Anáfora é uma coisa, termo anafórico é outra, hein? Elipse é omissão de um termo. Vou botar assim, ó, termo. Fomos à praia. Quem fomos à praia? Nós. Isso é uma elipse. Zeugma é uma omissão também. Só que esse termo, ele aparece antes. Então, ele é termo conhecido. Ele está sendo horrível. Exemplo. Eu trabalho em escola, meu amigo em fábrica. O que é que meu amigo faz na fábrica? Trabalha. Ok? O termo precisa aparecer antes para você omitir ele depois. Ok? Polissíndeto, repetição de conectivo, conjunção. Assíndeto, ausência de conectivo. Anacoluto consiste termo solto na frase. Hipérbato é uma inversão. Silepse é um tipo de concordância. Lembrando que esse tipo de concordância só existe para textos literários. Você não vai fazer esse tipo de concordância, hein, gente? Pelo amor de Deus, tá? Que tipo de concordância é esse? Com gênero, número e pessoa. Fecha nosso parêntese grande aqui. Anáfora é repetição de palavra. Falta falar sobre a figura de palavra ou semântica. E aí nós temos comparação, metáfora, metonímia, acho que não vai dar para falar tudo hoje não, catacrese, vai ficar muito embaixo, mas eu não vou poder colocar do lado. Vou apagar ali. Dá pra ver? Antonomásia. Comparação tem o conectivo como? Metáfora é uma comparação sem o conectivo como, tá? Metonímia é uma relação com alguma característica, tá? Barra característica. Exemplo. O conteúdo pelo contingente, o autor pela obra, a marca pelo produto, né? Ah, traz Bombril. Não quer Bombril, você quer palha de aço. Compra cotonete. É haste flexível com algodão nas pontas. Eu acho que nem o farmacêutico sabe o que é isso. Nem o farmacêutico sabe o que é haste flexível com algodão nas pontas. Então, você leu Machado de Assis? Você não leu o autor, você leu as obras, né? Então, isso é um tipo de metonímia.
Crese, gente, também é um tipo de relação de sentido, tá? De acordo com características. E a antonomásia, ou também chamado de perífrase, designa pessoas ou lugares. Quando eu falo de perífrase, designa pessoas ou lugares, é naquelas circunstâncias do tipo, vamos para a Terra da Garoa no final de semana? Vamos onde? A São Paulo. É um tipo de perífrase. Bom, na próxima aula eu termino de falar sobre as figuras de linguagem, ainda faltam outras, tá? Eu coloquei palavras-chave porque isso facilita a compreensão. Deixa eu sair da frente para o pessoal bater foto. Porque facilita a compreensão de vocês, tá? Para lembrar logo o que é a figura de linguagem. Porque colocar conceitos, os conceitos vocês já têm. Aí fica mais fácil vocês entenderem, o pessoal poder bater a foto. Dúvidas? Vamos àquele nosso momento dúvida. Mande a sua pergunta. Nossa central de atendimento está aguardando. A gente volta já já. Adoro Hebe Camargo. Dúvidas? Perguntas? No questions? Não, não, não. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso novo formato, agora os nossos novos estúdios. Faça seu comentário, fala o que precisa ser revisado. Estamos revisando figuras de linguagem. Na semana que vem, exercício só sobre figuras de linguagem. Tá? Não quero ninguém com dúvida. E aí começamos a revisar os conceitos de literatura. E aí só com exercícios de literatura. Tá, gente? Dúvida da nossa plateia interativa? Dúvidas, 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 no questions? Ninguém tem dúvida? Então vou embora, gente. Beijos e abraços para vocês. Obrigado pela participação de todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui.